Recentemente, eu tive que fazer um dos maiores atos de fé da minha própria vida, sabe? Eu tive que enfrentar os meus maiores medos. Eu tive que enfrentar os meus maiores desafios. E eu vou falar para você, aos olhos do mundo todo, eu fiz algo que eu não deveria fazer. E eu entrei em uma grande dívida, só vou resumir assim para vocês, que aos olhos do mundo era assim, mano, é impagável, não tem como. Pessoas comemoravam e falavam assim, nossa, agora já era, o Kaiser já era, agora vai acontecer isso, agora o Kaiser vai fugir do país, e agora aquilo e aquilo. E eu simplesmente cheguei para o pai e falei, pai, tá aqui um vale de ossos secos, por acaso esse vale pode voltar à vida? E ele falou comigo, profetiza, filho. Profetiza sobre esse vale de ossos secos. E eu profetizei sobre aquele vale de ossos secos. E aquilo que parecia ser impossível acontecer, ele fez assim, ó, em um estralar de dedos. Ele fez em menos de 20 dias o que eu não consegui fazer em mais de 1 ano. E não teve nenhum intermédio meu, nenhum intermédio de ninguém. Por quê? Porque ele falou, eu vou fazer algo na tua vida que nenhum homem vai levar a glória. E todos que olharem para você vai ter que dizer que eu fiz isso, que eu sou contigo. Eu falei, amém, pai, então faça, porque eu estou desesperado. E ele fez. Ele fez. Ele não decepciona aqueles que confiam nele. Eu vou falar uma coisa para você. Você pode confiar nele. Mas pode assim, de olhos fechados, de todo o seu coração. E não esteja agarrado. Sabe qual a notícia que eu recebi vindo para cá? Há poucos tempos. E vou falar para vocês. Primeira vez que eu recebi essa notícia eu fiquei preocupado. Mais ou menos preocupado, né? Minha esposa assim, a segunda vez mais ou menos. E agora vindo para cá há poucos dias. Na verdade, semana passada. A gente voltou no médico lá para fazer o controle do fato de eu ter feito cirurgia de câncer no final do ano passado. E o médico falou assim, na verdade, fui fazer um exame de ultrassom. Fazendo o exame de ultrassom, a mulher que fez o exame também antes de eu ter feito a cirurgia, ficou extremamente preocupada. E ela falou, não, vou ligar para o médico que te operou e vou ver isso e não sei o quê. E eu, por quê? O que houve? Ela falou assim, não, porque o câncer que você deveria ter operado está exatamente no mesmo lugar que ele estava. Aí eu falei, ué, mas ele não tirou tudo? Aí ela falou assim, mas eu não estou entendendo nada, eu vou ligar para ele. Eu falei, ok. Aí eu fui lá no médico, o médico atendeu no mesmo dia, não estava nem programado. Eu fui lá nele, ele falou, Kaiser, você viu que eu tirei tudo, eu te filmei, eu mostrei pra você e não tinha nada lá, você pode ter certeza que não tinha nada lá. Eu falei, não, tá tranquilo, cara, relaxa, ficou de boa. Aí ele falou, mano, mas eu acho que tá num plano superior e não sei o que. Eu falei, mano, não importa, o que tem que fazer? Ele falou assim, a gente vai ter que te operar de novo. Eu falei, operar de novo? Terceira vez, velho? Ele é o que vai ter que acontecer. Eu falei, tá bom, se Deus quiser que eu opera. Eu creio em um Deus que não precisa de fazer cirurgia nenhuma. Eu creio que não precisa fazer nada. Mas se eu tiver que passar, eu não estou nem aí. Eu falei com a minha esposa quando chegou no final do ano passado. Eu tive que fazer uma cirurgia meio que às pressas. E o médico falava assim, existe uma chance de 70% de você perder a voz. Eu dava gargalhada. Eu falava, a minha fé, se ela tivesse um nível e ela tivesse assim, sei lá, em 70%, 80%, no momento que o médico falou que tinha 70% de chance de eu perder a voz, eu falei assim, agora minha fé foi para 200%. Porque eu vi o final do filme, e no final do filme eu estava falando muito. Sabe quando você liga a TV e está no finalzinho do filme, aí você vai lá, pega o nome do filme, aí você vê o final do filme, o cara casando com a menina e tal, e eles sendo felizes para sempre. E aí você fala assim, eu vou ver esse filme amanhã. Aí você vai lá, no outro dia você quer ver o filme do início. Aí no início o cara toma um tiro na cara. Por um segundo você fica até preocupado, fala, vai morrer. No filme dá a entender que aquela pessoa, que o ator principal vai morrer, que o protagonista vai morrer. Mas você lembra do final do filme, então você fica tranquilo, porque você já viu o final. Eu já vi o meu final. O meu final estava falando muito, tinha uma multidão, tinha uns estádios lotados, tinha um monte de gente aceitando a Jesus, tinha um monte de coisas sobrenaturais acontecendo. Eu falei assim, isso não é o meu fim. E quando ele falou, e ele ficou extremamente preocupado, assim, ele falou assim, tem um tumor e esse tumor está envolto no nervo que controla a sua prega vocal e isso e aquilo. E o cara colocou 6 médicos a mais para poder monitorar esse nervo e programou para fazer uma cirurgia que duraria praticamente o dia inteiro e a cirurgia não durou nem 1 hora direito. Porque ele chegou e falou, não, cheguei, já estava tudo solto, já estava tudo lá, já estava tudo liberado.
e não precisou nada. Aí eu falei, maravilha. Aí depois foi fazer as análises, aí fez as análises, não tinha câncer. Eu falei, legal, maravilha, glória a Deus, milagre. E o médico fica chocado, e ele está mais chocado ainda agora, quando ele vê o negócio de novo. E eu vou falar com você, não me assustou. Não me assustou, e pela primeira vez, não assustou a minha esposa. Eu recebi uma profecia alguns dias atrás, alguns meses atrás, e nessa profecia Deus falava que Deus ia tirar algumas pessoas de minha volta, que Deus ia mudar, ia cumprir na minha vida Ezequiel 37, que é o vale de osso seco, e Deus falava que Ele ia fortalecer a minha coluna é a esposa, Ele ia fortalecer a minha coluna, e falava assim, e eu vejo Deus, o profeta falava assim, e Deus, eu vejo você sentando nas regiões celestiais e dando risada e zombando do diabo que tentava soprar cada vez mais forte o vento na sua cara, porque quanto mais ele soprava, mais você colocava suas velas e você velejava mais rápido e mais longe você ia, e a sua esposa ficava como uma coluna forte. E dessa vez, ela que sempre fica assustada, ela ficou de boaça, mano. Ela falou assim, nossa, da hora, né? Tipo, ela ficou igualzinho eu normalmente fico. Deus cumpriu. E Deus tem cumprido. Porque Ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Ele fala, Ele cumpre. E Ele tem um compromisso com você. Ele está esperando você ter um compromisso com Ele. Ele tem um relacionamento com você. E Ele tenta falar. Ele fala com você o tempo todo. Você que não está ouvindo às vezes. Ele fala com você através das pessoas, através de canções, através de sinais que Ele vai colocando na sua frente. Só que você está tão focado em outra coisa que você não está conseguindo prestar atenção. Comunicação é feita de transmissão e recepção. Mas se você tiver um ruído no meio, atrapalha. Se você tiver um barulho no meio, você não consegue entender. Eu estava explicando esses dias andando com um cliente no carro. Ele falou, não, me explica isso, como é ouvir a voz de Deus? Eu falei, é você cancelar os ruídos. Eu falei isso com o Leandrinho uma vez também. Ele falou, mano, desliga os ruídos e você vai ouvir Deus falar claramente. Ele, ruído, mano, como assim, né? Aí eu estava no carro com esse cliente. Aí eu estava falando com ele, mano, é isso aqui. Eu continuei conversando, só que eu aumentei o volume do som no máximo. E eu continuei conversando do mesmo jeito. E ele sem entender nada. Aí na hora que eu baixei o volume do som, ele sem entender o que eu estava falando. Ele, não. Eu falei, mas eu estava falando do mesmo tom, do mesmo jeito. Só que tinha muito barulho em volta. Tinha muito tumulto. E esse tumulto estava impedindo você de ouvir a minha voz. Vou falar uma coisa com você. Ele está falando com você todos os dias, desde quando Ele mandou você para cá. Todos os dias Ele está falando. Todos os dias Ele está te chamando. Filho, 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 eu estou aqui. Eu quero um relacionamento com você. Eu quero um relacionamento de intimidade contigo. Filho, deixa eu guiar os teus passos. Filho, deixa eu fazer isso. Filho, deixa eu fazer aquilo. Ele está pedindo. Você está achando que é você que está pedindo para Ele. Na verdade é Ele que está pedindo para você. Você trata Ele como se Ele fosse o Papai Noel. Ele não é o Papai Noel. Você ora e fala, pai me dá isso, pai me dá aquilo, pai me dá aquilo, pai me dá aquilo. E Ele não quer isso, Ele quer um relacionamento. Não é um Papai Noel que você manda uma cartinha pedindo um presente. É relacionamento. É, pai, como o Senhor está hoje? Pai, como que eu posso fazer? O que eu posso fazer hoje para o avanço do teu reino? Pai, se você puder receber glória para você mesmo que eu seja destruído. Pai, como que eu posso avançar o teu reino? Pai, deixa eu te falar uma coisa. Se o seu reino for crescer, se o seu reino for avançar, se o seu reino for chegar mais longe, através do Senhor me prosperar, então me prospera, Pai. Pai, se o seu reino for avançar, se o seu reino for crescer, através do Senhor me esmagar até o pó, me esmaga até o pó, Pai. É sobre o teu reino, é sobre o avanço do teu reino, é sobre o cordeiro receber a recompensa em cheio pelo seu sacrifício. Essa é a prioridade, essa é a busca, essa é a minha ansiedade, é isso que eu anseio. Mais dele, menos de mim. Mais dele. Que o reino avance, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que ele seja o centro.